Queridos irmãos, antes de mencionar aqui a palavra de Deus, Antes de mencionar la palabra de Dios, quero dar um aviso aos irmãos. quiero dar un aviso a los hermanos. Logo, logo estaremos com a nossa sede no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Luego estaremos con nuestra sede en Sao Paulo. Já estamos lá na Reforma, em nome de Jesus. Estamos en Reforma en nombre de Um Jesús. templo mais amplo, Templo más amplio para que possa receber os para irmãos poder recibir los de hermanos. todo o Brasil e toda a terra. Todo Brasil, la tierra. Eu também estarei um pouco ausente, Entonces estaré un poco e ausente alguns dias, também por viagens missionárias, por algunos viajes para misioneros, implantação de igreja. para implantación de E nos iglesias. momentos que eu não estiver aqui pregando a En el vocês, momento que no esté o predicando aquí, Espírito Santo de Deus está usando el Espíritu Santo será nosso irmão presbítero Zé Carlos, tomado presbítero José Carlos nosso irmão pastor y Valdemar, pastor Valdemar, enquanto eu estou fazendo os trabalhos da obra de Deus, cuando hacemos el trabajo de la obra de em Dios viagens missionárias, en viajes misioneros, a implantação de novas igrejas primitivas, implantación de nuevas iglesias primitivas, doutrina divina. doctrina divina. Então, meus queridos irmãos, Queridos hermanos, logo logo estaremos lá já em São Paulo, luego estaremos en Sao Paulo, no município de São Paulo, en el municipio de Sao Paulo, logo logo a inauguração luego inauguración da igreja, de la iglesia, nossa sede, nuestra que sede, estará em São Paulo, que estará en Sao Paulo, município de São Paulo, municipio de Sao Paulo, lugar de fácil acesso, de fácil acceso, perto da estação do metrô, cerca de la estación de metro, perto da estação de trem, digo melhor, y de la estación de tren, perto também dos terminais de ônibus. cerca del terminal de Vai ómnibus, ter mais acesso melhor con mejor acceso para os irmãos poderem congregar, para los hermanos congregar, em nome de Jesus en Cristo, nombre amém? de Cristo. Então, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos oyentes, vou ser bem breve na palavra, seré breve en la palabra, não vou demorar muito, no demoraré por causa mucho do horário. antes del horario. Pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, Tome la Santa Biblia, palabra de do Dios, livro do profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, capítulo 2, verso 1 a seguir. versículo 1 en adelante. É o chamado do profeta Ezequiel, Llamado del profeta Ezequiel, a visão de Deus que Deus deu a ele. visión de Dios que Dios le dio. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Quem já achou, grite amém. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos a leer la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel capítulo 2 verso 1 a seguir. y versículo 1 en adelante. Que diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. E disse-me, filho do homem, Dijo, hijo de hombre, põe-te de pé e eu falarei contigo. ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Então entrou em mim o Espírito Luego me habló el Espíritu quando falava comigo. cuando hablaba conmigo. E pôs em pé Y me puse en pie e ouvi o que me falava. y oí que me hablaba. E disse-me, filho do homem, Me dijo, hijo de hombre, eu te envio te envío aos filhos de Israel a los hijos de Israel e às nações rebeldes y a gentes rebeldes que se rebelaram contra mim. que se rebelaron contra mí. Eles e seus pais Ellos y sus padres prevaricaram contra mim se han rebelado contra mí até esse mesmo dia. hasta este mismo día. E os filhos são semblante duro, Y los hijos son de semblante duro, obstinado de coração. de obstinado corazón. Eu te envio a eles. Y yo te envío a ellos E lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová. y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Eles quer que ouçam, quer deixe de ouvir, ¿Acaso ellos escuchen o dejen de escuchar? porque eles são casa rebelde. Porque son una casa rebelde. E hão de saber Y siempre conocerán que esteve no meio deles que en medio de ellos estuvo profeta. un profeta. E tu, filho do Y homem, tú, hijo de hombre, não os temas, no les temas, nem temas suas palavras, ni tengas miedo de sus palabras, ainda que sejam sarça e espinhos, aunque te halles entre zarzas y espinos, para contigo. y contigo, E tu habite com escorpiões. y habites con escorpiones. Não temas No tengas as miedo suas palavras, de sus palabras, nem te assuste ni te asustes e com os seus rostos, con sus rostros, porque são rebeldes. que son casa rebelde. Mas tu lhe dirás Y les dirás, as minhas palavras, mis palabras, quer que ouça, escuchen quer que deixe de ouvir, o dejen de escuchar, pois são rebeldes. porque son muy Mas rebeldes. tu, filho do homem, Tu, hijo de hombre, ouve que eu te digo, oye lo que te digo, não seja rebelde no seas rebelde como a casa rebelde. como la casa rebelde. Abre a tua boca Abre tu boca e come y come o que eu te dou. lo que te doy. Então vi, Y miré, e eis que uma mão estendia y una mano extendida para mim, hacia mí, e eis que nela estava um rolo y en ella había un rollo de livro, de libro. e estendeu diante de mim, Lo extendió delante de e mí, ele estava escrito y estaba escrito por dentro e por fora, por delante y por detrás. e nele se achavam Y en él estaban escritas escritas lamentações en techas e suspiros
y suspiros e ais. y ayes. Grita, meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração, Senhor, que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. E continua a nos ensinar a Tua santa doutrina. Amém. Glória a Jesus. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Dios, hermanos oyentes, eis aí a santa palavra de y Deus la santa palabra de Dios. no profeta Ezequiel, quando lemos, Profeta Ezequiel, cuando lee, onde o Espírito de Deus o inspirou el Espíritu de Dios le inspiró a profetizar ao povo de Jerusalém, profetizar al pueblo de Jerusalén, que estava exilado na Babilônia. encerrado en Babilonia. Por que eles foram exilados? ¿Por qué fueron encerrados? Por não dar ouvido à palavra de Deus, Por no dar oído a la palabra de Dios por não dar ouvido à palavra dos y a profetas, la palabra de los profetas, qual Deus enviou la cual Dios envió para exortar eles para exhortarlos acerca da apostasia deles. acerca de su apostasía. Alguns dos povos de Jerusalém Algunos de los pueblos de Jerusalén abandonaram a lei de Deus, abandonaron la ley de Dios, abandonaram os ensinamentos de Deus, abandonaron los enseñamientos de Dios se voltaram a outros deuses y volvieron a otros dioses e começou a praticar as coisas ímpias, y comenzaron a practicar cosas impías qual Deus não se agradava. de las que Dios no se agradaba. Deus ensinou eles Dios les enseñó a não se prostrar diante dos outros a no deuses, postrarse ante otros dioses. porque não há outro Deus a não ser o Deus Yahvé. No hay otro Dios sino el Dios de Abel. Então eles começaram a se rebeliar. Comenzaron a rebelarse, Viviam num tempo de muita prosperidade viviendo en tiempo de mucha prosperidad. e se apegaram nas coisas materiais Pegaron a cosas materiales, e esqueceram se olvidaron das de las espirituais, qual era espirituales, santificar a sua vida, para santificar su vida, orar a Deus orar a Dios, e ali obedecer aos seus estatutos, obedecer sus estatutos obedecer a voz dos profetas de Deus y la voz de los profetas de e Dios, seguir os mandamentos de Deus. seguir los mandamientos de Dios. E eles abandonaram, Y abandonaron, seus corações ficaram cheios de soberba, corazón se llenaron de soberbia, pessoas obstinadas, de obstinados. e aí já não tinha mais o Espírito de Deus. No tenía más espíritu de Os Dios. sacerdotes também prevaricaram da Los doutrina, sacerdotes prevaricaron la já doctrina. não discernia mais o santo do profano. No discernían lo santo de lo profano. Então ali Deus enviou os profetas Dios envió a los profetas para exortar a eles, para exhortarles, para voltar para volver às práticas a las prácticas de Deus, de Deus, de obedecer a tua palavra. de obedecer a su palabra. E eles não aceitaram. Pero no aceptaron. Eles começaram a se rebeliar, Se comenzaron a rebelar eles começaram a murmurar, y murmurar. e alguns até matar os profetas de Deus, Algunos hasta mataron a los profetas de Dios. Los apedrejá-los. apedrearon. Começaram também También comenzaron a se matar até seus próprios filhos, hasta matar a sus propios hijos, oferecendo a Moloque. ofreciéndolos a Moloch. E Deus falou na sua palavra Dios habló en su que palabra aquele que oferecesse seus filhos a Moloque el que dice sus hijos a Moloch seriam castigados por Deus. serían castigados por Dios. Então ali, quando o profeta começou a ensinar eles, El profeta les comenzó a enseñar, eles não deram ouvido, no dieron oído, estavam enganados pelos falsos profetas, engañados por los falsos profetas, estavam enganados pelas doutrinas de demônio. engañados por doctrinas de Os demonios. falsos profetas estavam ensinando, Estaban enseñando falsos profetas, porque os falsos profetas pero los falsos profetas das nações de vizinhas, naciones vecinas, que era contra o povo de Deus, era contra el pueblo de Dios, começou a se infiltrar lá com a imagem de Baal, se infiltraron con la imagen de Baal, com os costumes pagãos de Baal, costumbres paganas de Baal de Balins, y de los balines, de Astarotes, de Astarotes, de Dagon. de Dagón. E foi uma coisa muito terrível. Cosa muy terrible. Então, meus irmãos, Y hermano, chegou o momento de Deus enviar llegó el momento de enviar a Babilônia a Babilonia sob o poder de Nabucodonosor sobre el poder de Nabucodonosor para devastar aquela cidade, para devastar la ciudad, destruir o templo destruir el templo, e matar os reis matar los reyes, e levar todos aqueles povos de Jerusalém llevar todos los pueblos de Jerusalén para ser exilado para ser encerrado na Babilônia. en Babilonia. Mas você vê que a rebeldia desse povo era tão grande La rebeldía de aquel pueblo era grande, que já não obedecia mais a doutrina de Deus, tan grande que no obedecía a la doctrina mesmo de diante Dios, do castigo de Deus, aún delante del castigo de Dios, mesmo diante da ira de Deus sobre eles. delante de la ira de Dios sobre ellos, Eles eram coração duro. eran de corazón duro. Só que Deus estava com a ira com misericórdia. Dios estaba con ira y misericordia. Porque Deus, pela sua misericórdia, Dios por su misericordia, lá na Babilônia, allá en Babilonia, levantou o profeta Ezequiel. levantó al profeta Ezequiel, Deus levantou Obadias, Jeremias em Jerusalém, Abdías y Jeremías en Jerusalén, Isaías,
Isaías, e demais profetas, demás profetas, eles não deram ouvido. pero no dieron oído. E agora, dentro da Babilônia, já preso, Ya dentro de Babilonia, presos, continuava com o coração duro. también tenían corazón duro. E agora Ezequiel ficou meio cismado, né? Y ahora Ezequiel quedó abismado entonces. Aí Deus dá uma palavra de motivação ao profeta Ezequiel. Da una palabra de motivación al profeta Ezequiel. Ele fala assim para o profeta: Y habla así al profeta. Disse-me o filho do homem, Dice, hijo de hombre, ponte de pé ponte de e pie farei contigo. y hablaré contigo. Entrou o Espírito Santo sobre a vida do profeta. El Espíritu Santo vino al E quando profeta. falava com ele, me pôs de pé Cuando hablaba con él se puso de e pie ouviu o que me falava. y oyó lo que hablaba. Aí Deus deu uma missão para ele: Y dio una misión para él. disse, filho do homem, eu te envio Y yo te envío, hijo de hombre, aos filhos de Israel a los hijos de Israel e às nações rebeldes. y naciones rebeldes. Quem é os filhos de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Era o povo de Deus. El pueblo de Dios, E as nações rebeldes naciones rebeldes. era o povo da Babilônia, El pueblo de que Babilonia, lá estava, estaban ahí. que até eles iam conhecer Hasta iban a conocer o que é o ellos poder de lo Deus. que era el poder de Dios. Então aí enviou as nações rebeldes Las naciones rebeldes que enviaron se rebelaram contra mim, y se rebelaron contra mí. ele e seus pais, Ellos y sus os padres, filhos de Israel, hijos de as Israel, nações rebeldes las naciones rebeldes, que se rebelaram contra mim, se rebelaron contra mí. ele e seus pais. Ellos y sus Que padres. compreende? ¿Qué significa? As famílias, Las familias, até os homens que eram mais velhos, a los hombres más viejos, que foi contemporâneo daqueles profetas que já tinham partido, contemporáneos de los profetas que partieron, mesmo eles conhecendo, em vez de eles ensinar o povo, y mismo enseñando al pueblo, até eles se adaptaram aos costumes pagãos do mundo. hasta se adaptaron a las costumbres paganas del Então mundo. Deus envia o profeta Ezequiel Dios envió al profeta Ezequiel para exortar eles, para exhortarlos para exortar diante da palavra, delante de la palabra, que mais castigo virá sobre eles. que más castigo vendrá sobre Virá ellos. enfermidade, dor, desespero e luto Enfermedad, dolor, desespero y luto para aqueles para aquellos que não deram ouvido à palavra de que no Deus. dieron oír la palabra de Dios. Ó, porque eles e seus pais prevaricaram. Ellos y sus padres O prevaricaron. que é prevaricar? ¿Qué es prevaricar? Abandonar, deixar o alvo. Dejar de algo. É como diz a palavra de Deus: todo aquele que prevarica Todo aquel que prevarica e não persevera y no persevera na doutrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, ele não tem a no Deus, tiene a Dios, não tem o Pai, no tiene al Padre, não tem o Filho, no tiene al Hijo, não tem o Espírito Santo. no tiene al Espíritu Então Santo. eles prevaricaram da doutrina de Deus Prevaricaron de la doctrina de Dios e contra mim contra mí, e contra o Senhor. Por quê? contra el Señor. ¿Por qué? Eles começaram a adorar os outros deuses, Comenzaron a adorar a otros dioses, começaram a adorar a Baal, comenzaron a adorar a Baal, começou a oferecer seus filhos a Moloque. ofrecer sus hijos a Moloch, As mulheres ofereciam bolos, gravetos de bolos para os deuses pagões. hacían pasteles para dioses paganos, Os homens faziam aquelas cultos a Baal hacían esos cultos a Baal, por meio de orgias sexuais, por medio de orgías sexuales, moralidades sexuais. inmoralidad Era o sexual, culto pagão. cultos paganos. Então ali estavam todos depravados. Estaban todos depravados. Então agora aí Deus usa o profeta Dios usa al profeta ahí para falar. para hablar. Até esse mesmo dia, Hasta ese mismo día, meus filhos são um semblante duro, los hijos son de semblante duro, obstinado de coração. de obstinado corazón. Eu te envio a eles. Yo te envío a ellos. Ele dirá: assim diz o Senhor. Dirás, así dice el Tá Señor. vendo? São homens duros de coração. Son hombres duros de E corazón. Deus vai enviar a eles. Y Dios envía a Não ellos. para pregar bênção para eles. No para predicar bendición Não para para ellos, pregar paz para ni eles. paz para ellos, Pregar sim juízo para eles. sino juicio para ellos Se arrependerem. arrepentirse. Mas o coração deles era duro. El corazón de ellos era duro, Porque eles já começaram a se adaptar aos costumes rebeldes pues se adaptaron a costumbres daquelas rebeldes nações de pagãs. aquellas naciones paganas. Então e agora Ahora Deus usa Dios usa o profeta Ezequiel. el profeta Ezequiel. Eles querem que ouçam, que deixem de ouvir, Así oigan o dejen de porque oír, eles são casa rebelde. pues son casa E rebelde. hão de saber que esteve no meio deles Han de saber que sube en medio de ellos profeta. un profeta. Então está dizendo para os dias atuais, meus irmãos, Pues en los días actuales como trasladando, houve apostasia no tempo antigo, cuando hubo apostasía en el tiempo antiguo, nós hoje vivemos também numa apostasia dos últimos tempos, ahora también vivimos la apostasía de últimos como tiempos, profetizou o apóstolo Paulo. como profetizó el Que apóstol nos Pablo. últimos tempos alguns se apostatariam da fé, Que nos apostatarían de la fe en los últimos dando tiempos, ouvidos a espíritos enganadores dando oído a espíritus engañadores e a doutrina de demônio, y a doctrinas de demonios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. la hipocresía de hombres que hablan mentiras. Então nós vivemos esses tempos agora, Vivimos esos tiempos ahora, nessa Babilônia do en Apocalipse, la Babilonia del Apocalipsis, qual aí está, la cual está ahí por meio dessas igrejas mundanas, por medio de iglesias mundanas, das igrejas sem Deus, iglesias sin Dios, por meio do mundo ímpio aí que aí está. del mundo impío que está ahí. São pessoas de coração
coração duro. Personas de corazón duro. Os pastores prevaricaram da doutrina do Senhor. Pastores que prevaricaron la doctrina de Dios. Seus filhos, qual os seus seguidores. Y sus seguidores. O povo lá não aceita a doutrina de Deus. El pueblo no acepta la doctrina de Dios. Já se adaptaram aos costumes do mundo. Se adaptan a la costumbre del mundo. Já se adaptaram com as coisas ímpias e carnais. Con cosas impías y carnales. Já estão adaptados com os divórcios segundo o casamento. Están adaptados con divorcio, segundo As casamiento. mulheres já estão se adaptadas aos costumes da Jezabel. Y a costumbre de Jezabel. Já não tem mais diferença de um homem e de uma mulher cristã para o mundo. La diferencia entre hombre y mujer cristiana para el Porque mundo. ambos estão andando de mão dadas. Porque están andando de manos dadas. Então agora, Y ahora, quantos anos ¿cuántos años os profetas de Deus pregou ensinando predicaron los profetas de Dios enseñando que a igreja se envolver com a política não era de Deus? que la iglesia envolverse con política no es de Dios? Que os irmãos não podem se envolver com os esportes do mundo, Que envolverse con deporte del mundo, da hermano. televisão, La televisión, dos times de futebol. los equipos de fútbol. As irmãs não podem ficar nas coisas do mundo, No pueden quedar en las cosas del mundo. dos costumes do corte de cabelo, Costumbre de corte de cabello, das pinturas de Jezabel. pintura de Jezabel. E agora essas igrejas aí Y ahora esas iglesias ahí apoiam tudo isso. apoyan todo eso. Aí quando Deus começa a usar os profetas, Cuando Dios comienza a usar a los como profetas, Deus usou o profeta Ezequiel para ir para pregar a doutrina do Senhor, como Dios utilizó al profeta Ezequiel, eles são coração duro. son de corazón duro. Até mesmo você está vendo igrejas aí Está viendo iglesias ahí fazendo casamento de gays, haciendo casamiento de gays, casamento de lésbicas, casamiento de lésbicas, pastores gays, pastores gays, pastoras lésbicas. pastoras lésbicas. Então tudo na rebeldia. Están en rebeldía, Estão tudo nos costumes pagões do mundo. en costumbres paganas del Olha mundo. o que diz a Bíblia em Levítico 18, 22, se me Miren, falha a memória. Miren Levítico 21, 22. Não deitarás o homem com a mulher, Não ou se com outro homem, de melhor, No se echará el hombre con otro hombre, mulher com mulher. y mujer con mujer. Que abominação é para o Senhor teu Deus. Abominación es para el Señor tu Dios. Você está vendo essas igrejas sendo fundadas, Está viendo esas iglesias ser essas fundadas, pastoras lésbicas, pastoras lésbicas, casada com outra mulher, casadas con otra mujer, pastores homossexuais, pastores homosexuales, casado com outro homem, con otro hombre e casado, dizendo ser de Deus, diciendo ser de Dios, aquela empatia. aquella empatía, Ah, não tem problema. diciendo no tiene Ah, problema, você está no homossexualismo. estamos Não tem homosexualismo, problema, Deus ama todos vocês. Dios ama a todos ustedes, Ah, você matou, você roubou. usted mató, usted Não robó, tem problema, Deus ama vocês. Dios ama a Ah, ustedes, está na moralidade sexual, está en moralidad na sexual, prostituição, no adultério. prostitución, Tem adulterio, problema, Deus ama todos. Dios ama a todos, dice. Aquela empatia, Que empatía, mas é a empatia diabólica. empatía diabólica, Espíritos enganadores espíritus que engañadores, contraria a palavra de Deus. variando la palabra de Dios, É o que diz Jesus lo que dice Jesús, no livro de Marcos, capítulo 7, Marcos capítulo 7, verso 21, me falha a memória, não me recordo o versículo, versículo 21, que do coração do homem, que el corazón del onde hombre nascem invejas, es donde nace la as envidia, imoralidades sexuais, moralidad sexual, coisas ímpias e carnais. cosas impías y carnales. É o que está no coração desses homens ímpios. Es lo que está en el corazón de esos hombres E a impíos. igreja que tem a missão La iglesia que tiene la misión em ser diferente, em pregar a verdade, en ser diferente a predicar para la tirar verdad, o povo desse engano, para tirar el pueblo del engaño. estão enquadrados nisso, Están encuadrados en eso. porque são a Babilônia. Porque son a Babilonia. O que é Babilônia? ¿Qué es Babilonia? Babilônia é confusão. Es confusión, Então está uma verdadeira confusão. la verdadera confusión. Aí Deus fala para os ministros da verdade, Habla para los ministros de la verdad, para Dios, pregar a verdade da palavra de Deus. para predicar la verdad de la palabra de Dios. Porque se não pregar, Porque si no predicaren, Deus vai requerer o sangue Dios va a requerir su sangre dessas vidas. de esas vidas. É o que diz a Bíblia. Es lo que dice la Em Biblia. Ezequiel mesmo, 3:18. Ezequiel 3:18. Quando disser ao ímpio, certamente morrerás. Cuando dijeres el impío, ciertamente Não morirás. avisando tu, No avisándole tú, falando para avisar o ímpio hablando para avisar al impío acerca do seu pecado, acerca de su pecado, para salvar a sua vida. para salvar su vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, Aquel impío morirá en su mas maldad, o seu sangue pero su sangre da tua mão requererei, tá yo vendo? requeriré de tu mano. E a Bíblia diz, La irmãos, Biblia dice que os covardes, que los cobardes eles não herdarão o reino do céu, no heredarán el reino os de cielo. tímidos. Los tímidos. E quantos pastores qual Deus levantou, ¿Cuántos pastores Dios levantó? são fiel a Deus, Son fieles a Dios. mas estão sendo covardes Están siendo em não cobardes. pregar a doutrina de Jesus contra o pecado, No predicando contra el pecado. la exortar doctrina. acerca disso que isso é errado, Exhortar con lo que está errado. só prega as coisas que Deus ama Solo predica lo que Dios ama. e omite as coisas que Deus odeia. Y omite lo que Dios odia. No dia do juízo final, El día del juicio final,
vão prestar conta diante de Deus. darán cuenta delante de Dios. Que Deus mandou pregar contra essas práticas. Dios mandó predicar contra eso. Essas práticas dessas imoralidades. Prácticas inmorales. E ele não pregou. Pero no predicó. Porque andaram tímidos. Porque eran tímidos. Foram covardes. O fueron cobardes. E não pregou. Y no predicaron. E Deus diz: mas se avisar ao ímpio. Se avisar el impío. E ele não se converter da sua impiedade, do seu pecado. Y no se convierte en la impiedad de su E do pecado. seu mau caminho. Y de su mal camino. O ímpio ele morrerá na sua maldade. Morirá en su maldad el impío. Mas tu livraste a tua alma, tá vendo? Tú liberaste tu alma. Se você pregou, Si usted predicó. você está pregando, exortando. Predicando y exhortando. Eles querem ouvir ou deixar de ouvir. Quieren oír o dejen de oír. Eles vão saber que tem profeta ainda na terra que prega a verdade. Sabrán que hay un profeta que predica Eles la são verdad. obstinados de coração. Son tercos de corazón. Eles são duros de coração. Y duros de corazón. Mas você vai pregar. Usted va a predicar. Você estará livre desse sangue. Estará libre de esa sangre. Agora você ficar naquela. Y usted quedará que Ah, não vou pregar. no voy a predicar. Porque vão me processar. Me van a procesar. Ah, vai ter perseguição. Tendrá persecución. Ter isso e aquilo. Tendrá eso y aquello. Aí você Y usted já está tirado, está fora do reino de Deus. está sacado del reino de Dios. Você já entra naquela parte da Bíblia Entra en aquella que parte de os la Biblia. covardes não herdarão o reino dos Los céus. cobardes no entran en el reino del cielo. 1 Coríntios 6, verso 10, 1 Corintios 6:10. fala que os Los afeminados afeminados cometem imoralidade sexual, que cometen inmoralidad sexual. os ladrões, Ladrones eles não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del cielo. Ah, eu não vou pregar contra a criminalidade. No predicaré contra la Eu não criminalidad, vou pregar contra essas ordens criminosas. contra las órdenes Ah, criminosas. porque eles vão vir me atacar. Porque me atacarán Eles vão vir me matar. y me matarán. Que profeta de Deus é você? ¿Qué profeta de Dios es usted? A Bíblia diz: não tem mais aquele que mata o corpo, Temas aquel que mata el cuerpo. mas sim tem mais aquele que mata o corpo e a alma e lançar no inferno. Será aquel que mata el cuerpo de alma y Então eles lanza al têm que infierno. saber que essa verdade tem que ser pregada. Esa verdad tiene que ser predicada. Quantos filhos, pessoas jovens sendo destruídos ¿Cuántas personas jóvenes siendo pela destruidas criminalidade, por la criminalidad, das drogas, por las drogas, dos homicídios por homicidios e dos roubos. y los robos? E a Bíblia diz que os ladrões não vão andar dentro do céu. Los ladrones no entrarán en el E reino del os cielo. homicidas. Y los homicidas, Tá vendo aí? Vocês que roubam ustedes que roban, as pessoas, las personas, rouba o trabalhador, roba al trabajador, mata as pessoas mata a las personas e depois ficam se gabando, y quedan ahí jabando fica até expondo as suas armas. y exponiendo sus armas O dia inclusive. do juízo final, El día del juicio final, Deus vai pegar cada um de vocês. Dios tomará a cada uno de ustedes. Se vocês não se arrepender, Si no se arrepiente, vocês precisam de arrepender desses pecados. precisa arrepentirse de sus pecados. A terra geme, La tierra gime, o sangue das pessoas inocentes gritam por justiça perante Deus. gritan por justicia delante de Dios. E no dia do juízo final, El día del juicio final, vocês vão pagar caro por isso. van a pagar caro por eso. Vocês são duros de coração? Son duros de corazón. Na prática do pecado? La práctica del pecado. Eu, como servo de Deus, Como siervo de Dios, estou exortando, avisando vocês yo te aviso a para que ustedes se arrependa. para que se arrepientan. Jesus tem um propósito na tua vida Jesús tiene un propósito en su para você vida. abandonar essas práticas ímpias Para abandonar esas prácticas e fazer de impías. você um pregador, Ser usted un fazer de predicador, você uma mulher de Deus. mujer de Dios. Mas se continuar nessa prática do pecado, Continúa en la práctica del e pecado você vier a morrer nessa situação, y muere en esa situación. estou livre do sangue de vocês. Libre de la sangre de ustedes. Mas se eu me acovardar e ter medo Si yo me acobardar y e tuviera não miedo, pregar acerca disso, meus irmãos, minhas irmãs, no predico acerca de eso, hermano. Deus vai requerer Dios requerirá esse sangue em minhas mãos. la sangre de mis Então manos. abandona esse pecado da criminalidade agora. Abandona ese pecado y crimen Abandona ahora. essas drogas aí agora. Esas drogas ahí ahora. Abandona a imoralidade sexual aí agora. La inmoralidad sexual ahí ahora. Você abandona o homossexualismo, o lesbianismo aí agora. Homosexualismo y lesbianismo ahora. Olha, a Bíblia diz La Biblia dice que Deus destruiu uma cidade inteira Dios destruyó una ciudad por entera causa da imoralidade sexual. por causa de la inmoralidad sexual. E o que acontece hoje? Y es lo que sucede hoy. Muitos homens são duros de coração. Muchos hombres son duros de corazón. Quando Deus levanta os pregadores Dios levanta para predicadores pregar contra esses atos, predicando contra esos actos. você vê até mesmo homens que se dizem homem de Deus, Hasta dice hombres de Dios mulheres que se dizem ser mulheres de y Deus, ser mujer de Dios. apoiando essas coisas, Oigan esas cosas. indo contra os homens de Deus que pregam a verdade. Y hablando contra los hombres de Dios que predican Mas verdad. vocês não têm que se assustar com esses crentes mundanos, No tienen que asustarse con los creyentes porque é mundanos. Deus arrancando a máscara deles, Dios arranca la máscara de ellos. porque eles mesmos vivem nessas Ellos práticas. mismos están en esas prácticas. Eles estão nessas práticas da imoralidade. Están en esas prácticas de E quando inmoralidad. Deus Cuando Dios usa os teus servos usa a sus siervos pregando essa doutrina, predicando esa doctrina, eles começam a refutar. comienza a refutar. Eles usam os meios das redes sociais Usan las redes para sociales, refutar a pregação do homem de Deus, da mulher de Deus, refutando la predicación de la mujer de Dios, que hombre de pregou Dios, que predicó contra o orgulho, contra el orgullo, contra
a vaidade, contra la vanidad, contra a imoralidade, contra inmoralidad, eles começam a achar ruim. comienzan ruin. Mas Deus fala para nós Dios habla para que nosotros, seria assim mesmo, que sería así mismo. que chegará um tempo que não suportariam mais Llegará un tiempo que no soportará más a sã doutrina, la santa doctrina, tendo comichão nos ouvidos, teniendo comisión en los oídos, amontoariam para si doutores, tomarían para sí doctores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a su propia concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando oído de la verdad, e voltando às fábulas, tá vendo? volviendo a las fábulas. Mas tu ser sóbrio Mas tú sé sobrio e vigiai, y vigila, cumpre o seu ministério. cumple su ministerio. Como Deus falou com Ezequiel, falou com Paulo e está falando com nós Y aqui. se habla con Ezequiel, Pablo y habla con nosotros. O povo sente comichão, conselho nos ouvidos, Siente comezón en los oídos, ao ouvir essas mensagens da Bíblia, oyendo ese mensaje de la Biblia. mas eles querem que ouvir ou deixar de ouvir. Quieren oír o dejar de oír, Eles saberão ellos sabrán que houve um profeta nessa casa. que hubo un profeta en esa casa. Acabei de dizer, eles querem que ouça Quiere que oigan, e deixe de ouvir, o así dejen de oír. porque eles são o quê? Porque son qué? São casa rebelde. Casa rebelde. São rebeldes. Son rebeldes. Muitos são até desviados da igreja. Hasta desviado de la Então iglesia. nessas práticas, Con esas porque prácticas. são casa rebelde. Son casa Eles rebelde. não querem No quieren saber da palavra, saber de la mas palabra. eles vão de saber que houve um profeta no meio Van a deles. saber que hubo un profeta en Houve um ellos. pregador pregando pela rádio. Predicador predicando por la radio. Houve um pregador pregando pelo YouTube, Predicando por el YouTube. pelo rádio YouTube. O por el radio Como YouTube. nós pregamos aqui Como predicamos aquí. na igreja primitiva doutrina divina. La iglesia primitiva doctrina Então divina. Deus não terá o culpado por inocente. Dios no te vendrá por culpa No de último dia, En el último día. vão estar de pé diante do trono de Deus, Estaré de pie delante de Dios. onde os livros serão Los abertos. libros serán abiertos. Livro das memórias. Libro de las memorias. Malaquias 3,16. Malaquías 3:16. A Bíblia será aberta. A Bíblia será E o aberta. livro da vida. E o livro da Se ele vida. não se converter dos seus maus No caminhos, se convierte en un mal camino. vão ser banidos da face do Senhor Será bandido de la faz e del Señor. lançados no inferno, como diz a Y palavra. lanzado en el infierno. E como tem se- muitos pregadores que pregam, nós não podemos Muchos dicen, no podemos. falar que ninguém vai para o inferno Diciendo que alguien va al ou que infierno. vai para o céu. Que va para el cielo. Eu não tenho poder para isso. No tengo poder para eso. Nós não temos. Nosotros no tenemos. Mas como que nós não vamos pregar se já está escrito na Bíblia, já está decretado? Pero ya está escrito en la Biblia. A Bíblia relata de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. La Biblia dice quién va al cielo y quién va al Não infierno. sou eu que estou falando. No soy yo quien hablo. Não é o pregador, outro pregador que está No falando. es el predicador o otro. É a no. palavra de Deus. Es la palabra de Dios. Então esses que estão omitindo Eso que están não omitiendo. são ministros de Deus. No son ministros de Dios. São ministros de Son Satanás. ministros de Satanás. Ele só quer pregar as coisas que o povo quer ouvir. Quiere predicar solo lo que él quiere. É por isso que a Bíblia diz que os falsos profetas do mundo são Los falsos profetas del mundo son. e o mundo os Y ouve. el mundo los oye. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo El que es amigo del mundo é inimigo de Deus. es enemigo de Dios. Então esses aí que estão com a amizade do mundo, Esos que están con amistad en el mundo eles são todos inimigos de Deus. son enemigos de E Dios. os inimigos de Deus não suportam Y no soportan a verdade da palavra la verdad de la que palabra está sendo pregada, que está que é siendo pregada. predicada. Glória a Jesus. Gloria a Cristo. Palmas para Jesus, meus irmãos. Palmas para Jesús. E como Deus diz para Ezequiel: Como Dios dice a Ezequiel, e tu, filho do homem, tu hijo de hombre, não temas. temas. Deus está falando para nós não ter medo. Para nosotros no tener miedo. Vai vir com ameaça. Viene con amenaza. Quantas ameaças já tive? Con amenazas tuve Por ya. meio da internet me ameaçando. Amenazando en internet. Pessoas começam a rodear para lá e para cá. Comienza a ir para aquí y para allá. Já até tiros já lançaram contra mim uma vez. Hasta tiros lanzaron contra mí una vez. Meus irmãos, não é fácil não. No es fácil. Mas Deus está falando, não temas. No temas, dice la palabra. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. No estamos para hacer la voluntad Nós de que Dios. somos fiéis ao Senhor Jesus, Nosotros que somos fieles al Señor aleluia, Jesús. nós não tememos a morte. Pero no tenemos la muerte. Porque nós sabemos que nós partimos daqui dessa vida, Sabemos que partiendo de esta vida nós vamos morar com Jesus. vamos a morar con Jesús. Então, meus irmãos, Entonces, o hermanos, diabo usa de várias estratégias usa varias estrategias para querer para querer parar a nossa fé, parar nuestra fe querer fazer nós parar de pregar. y parar de predicar. Aí Deus diz: ó filho do homem, não temas, Dice, hijo de hombre, no temas, nem temas suas ni palavras. temas sus palabras. Quantas palavras de ameaça hein, que ele joga contra nós? Palabra de amenaza contra Quantos nosotros. comentários absurdos que eles comentam mesmo nos links do nosso canal que nós pregamos a doutrina. Comentarios absurdos en los links de los Mas ele canales. quer ouvir ou deixar ouvir, saberão que houve um profeta. Mas sabrán que hubo profeta. Não tema a palavra deles. No tema la palabra de ellos. Essas palavras de maldição, Palabra de maldición, essas palavras de que refutar a pregação. de refutar la predicación. Olha o que a Bíblia diz. Mira lo que la Biblia dice. Esses homens são soberbos e nada sabem. Son soberbios y nada
nada saben. Esos Eles deliram acerca de questões, deliran de cuestiones, em contenda de palavras, contienda de palabras, cheio de blasfêmias ruins e suspeitas. blasfemias, ruinas y sospechas. E aí alguém diz, mas ainda que sejam Aunque sean sarça de espinho para contigo, y estén entre zarza y espinos, e tu habite com escorpiões, tá vendo? y habitas con escorpiones. Escorpião, o que é um escorpião? Quando ele ferrou uma pessoa, ele mata, tá vendo? Cuando hiere, mata un escorpión. Nesse mundo nós estamos rodeados de assassinos. Estamos rodeados de Você asesinos. vê o que eles fazem com os homens de Deus lá nos outros países? Eles matam os homens de Deus. ¿Ves lo que hacen con los hombres de Dios en otros E países? alguns que não gostam até Y no gustan. planejam um meio de assassinar os homens de Deus. Planean asesinar hombres De de Dios. robar. De robar. Mas nós não temos medo. No tenemos miedo. Nós estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Estamos protegidos por el Espíritu Santo de Olha a Dios. sarça de espinhos Mira la zarza de espinos. e escorpiões. E espinho que é as palavras de maldição. Espinos son las palabras de maldición. Palavra para tentar nos abater. Para intentarnos abatir. Para fazer nós pararmos. Hacernos parar. Provocações. Provocaciones. Refutando as nossas pregações. Refutando las Para predicaciones. nós não temer. Deus está falando para nós não temer. Para no tener. Que a Bíblia diz: Porque la Biblia se dice, Deus é por nós, si Dios es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Que habita en el esconderijo a del Altísimo. sombra do Onipotente, Sombra do Onipotente. o descansará. No descansará. Aleluia, glória a Deus. Então não tema as suas palavras, No temas sus palabras. nem te assuste. Ni te Eu asustes. estou falando, mas não ficar assustados. No quedar asustado. Nós se assustem em ver a situação que está as igrejas hoje. Se asustan en ver la situación de la Nós se iglesia. assustamos em ver a situação que está muitos pregadores hoje, Porque hay muchos predicadores hoy. que antigamente eram pregadores homens de Deus, Que antes eran hombres de que Dios. pregavam a doutrina, Y predicaban doctrina. hoje estão mundanos, Hoy están mundanos. hoje estão apoiando o mundanismo Apoyando el e não mundanismo. conta a doutrina do Senhor. Yendo contra la doctrina de Dios. Porque Jesus falou que isso ia acontecer. Jesús dijo que iría a suceder. Como seriam os dias anteriores à vinda de Jesus, o sinal da vida de Jesus? ¿Cómo sería antes de la venida de Jesús? Nos últimos dias surgiriam Los últimos días vendrían os falsos profetas. falsos profetas. Surgiriam, seria como os dias de Sodoma e Gomorra. Surgirían como el día de Sodoma y Seria uma Gomorra. depravação da moralidade sexual terrível. Hasta depravación sexual terrible. As mulheres e homens andando quase nus pela rua. Mujeres y hombres andando desnudos por la rúa. Os homens fazendo aquela blasfemando do próprio nosso Deus, de Y Jesus. blasfemando mismo de Jesús. Desrespeitando a todos. Y desrespetando a todos. E eles querem ser respeitados, hein? Quieren ser respetados. Eles querem ter lei para eles mesmos. Quieren tener ley para ellos mismos. Mas eles gostam de atacar as fé cristã. Pero gustan de atacar la fe cristiana. E ter vendo que quem está por trás dessas leis que apoiam isso ¿Quién está detrás de esas leyes que apoyan eso? é Satanás. Mismo Satanás. Que o diabo está no meio da política. El diablo está en medio de política. Lá onde está o trono de Satanás. Donde está el trono de É Satanás. do meio da política que vai vir o anticristo. En medio de la política Esse cenário que vai vir o anticristo. vendrá el anticristo en el Está escenario. cheio de igrejas envolvidas com a política. Está llena de iglesias envolvidas Todas con essas política. igrejas estão envolvidas com a política Envolvidas con política, não iglesias. são igreja de Deus. No son iglesias de Dios. São igrejas do anticristo. Son iglesias de anticristos. Nós não temos que se envolver com nada com política, não. Nosotros no nos envolvemos con política. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, olha que diz mais, não se assuste no se asuste em os seus rostos, y sus rostros, porque são casa rebelde. porque son casa São rebelde. tudo rebelde. Son todos rebeldes. Todos conhecem a verdade. Todos conocen la verdad. Essas igrejas sabem que estão errados, Saben que están equivocados. mas eles querem continuar no erro do pecado, Que continuar en el error del no pecado, erro da imoralidade. del error de inmoralidad, Mas mesmo sabendo que tem profeta que prega. sabiendo que tiene profeta que E predica. mas tu lhe dirás minhas palavras. Tú le dirás mis palabras. Quer que ouçam, Así que escuchen quer que deixe de ouvir. o dejen de escuchar. Ele ouvindo ou não ouvindo, Oyendo, ¿no? porque são casa rebelde. Porque son casa São rebelde. todos rebeldes. Son todos rebeldes. Agora Deus fala para nós, o justo. Dios habla para Mas nosotros. tu, ó filho do homem, Tu hijo de hombre, ouve o que eu te digo. escucha lo que te O que digo. Deus está falando? Não dá ouvido a eles. No dé oído a ellos. Estão criticando, Critican. estão falando mal da doutrina, Hablan mal de la estão doctrina. falando que a doutrina é uso de costumes, Diciendo que es uso y costumbre. estão falando que quando nós pregamos acerca dessas heresias, Que predican acerca de herejías. de necromancia que eles fazem, De necromancia que de hacen. consulta a mortos, Consulta muertos. eles começam a vir até mesmo com alguns versículos da Bíblia, También con versículos de la fora Biblia. do seu contexto, para aplicar uma falsa doutrina do espiritismo. Fuera del contexto para practicar el Eles espiritismo. refutam Y refutan. e querem debater. Quieren debatir. Deus fala assim: não dê ouvido a eles. Y Dios dice, no dé oído a Faça o que eu ellos. te digo. Haz lo que yo te digo. Pregues a minha palavra. Predica mi palabra. Não dê ouvido a eles. No les des oído. Ó, Deus diz, ouça o que eu te digo. Escucha lo que te digo. Aleluia. Porque eles são casa Que rebelde. son casa rebelde. Olha o que diz a Bíblia aqui. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Ouça o que eu te digo. Escucha lo que yo te digo. Não sejas No seas rebelde rebelde. como a casa rebelde. Como la casa Tá rebelde. vendo?
abre a tua boca. Abre tu boca. Tá vendo? ¿Está viendo? Se você não pregar a doutrina, Si usted no predica doctrina, ficar com medo queda con miedo. de aquele irmão se levantar contra você, Aquel hermano que se levanta contra daquela usted, pessoa se levantar contra você, que se levanta contra usted, você vai ser um rebelde. será un Você rebelde. tem que falar mesmo. Tiene que hablar aún. A Bíblia diz aos que pecarem na igreja, Los que pecan en la iglesia, repreendem na presença de todos. reprende la presencia de todos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20 fala isso. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Temos que pregar e denunciar sim o pecado, Tenemos que predicar y denunciar el pecado. porque se nós não abrir nossa boca, Porque si no abrimos nuestra boca, não denunciar, no denunciamos. é o que diz a palavra. Lo que dice la palabra. Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Deus vai requerer o sangue deles em nossas mãos. Dios requerirá la sangre de ellos en sus manos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Así, mis hermanos y hermanas, aí Deus fala assim: abre a tua boca abre tu boca e come o que eu te dou. y come lo que yo te doy. O que é comer? Se alimentar da palavra. Alimentarse de la Mas para palabra. você Para usted, poder pregar a palavra de Deus, predicar la palabra de Dios, você tem que ter uma vida de oração, de jejum tiene que estar en oración y ayuno. e comer o que? A palavra de Deus. Comer la palabra de Dios. Não é comer literalmente, está falando aqui. No es comer literalmente. Jesus usa uma palavra simbólica. Usa una palabra Comer, simbólica. se alimentar, meditando a palavra de Deus, Alimentar, meditar la palabra se de Dios. saciando da palavra, Saciándose de la palabra. enchendo o seu coração dos versículos da palavra de Deus, Llenándose de los versículos de la para palabra que o de Dios. Espírito Santo de Deus te use Para que el Espíritu te e use. você prega a doutrina do Senhor. Predique la doctrina del Señor. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus irmãos, é o que diz a Bíblia. Es lo que dice la Biblia. Tu dirás as minhas palavras, Las mis quer palabras. que ouça ou deixe de ouvir, Oigan, dejen de pois escuchar. são casa rebelde. Son casa rebelde. Então vi, eis que uma mão Es que una mano se estendia para mim, se extendía para e mí eis que nela estava um rolo de livro, y en ella estaba un rollo de libro e estendeu diante de mim, y se extendió delante de e mí ele estava escrito, y en él estaba por escrito dentro e por fora. por delante y por E detrás nele se achava, y habían escritas achavam escritas y se hallaban escritas lamentações, endechas, suspiros suspiros e ais, tá y vendo? ayes. Deus está avisando Dios está avisando para que o povo se arrependam, para que se arrepientan, mas o povo, muitos não estão nem aí. mas muchos no están ahí. Aí vem o outro lado da moeda agora, Viene el otro lado de la do moneda, que virá para aqueles que não se arrependem. para los que no se arrepienten. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. El salario del pecado es la muerte. Então o que vai acontecer? ¿Qué acontece? E vi por dentro e por fora, Vi por dentro y por detrás. achava escrito lamentações. Ahí ayes. Por isso que você está vendo muitos choros. Por eso hay mucho lloro. Você vê Deus sacudindo a terra Dios sacudiendo la com tierra grandes desastres naturais. con gran desastre Até em natural. locais do Brasil que não acontecia terremotos, furacões que não acontecia anos atrás, Donde no acontecían está años atrás. acontecendo hoje. Está aconteciendo terremotos Que hoy. queixa, pois, o homem vivente na terra, ¿De qué se queja el hombre viviente en la tierra? cada queixe dos seus próprios pecados. Cada uno quéjese de sus propios Isso é um pecados. sinal da ira de Deus, da sua vinda que está vindo agora. Es señal de la venida de Dios, Não como cordeiro, que está viniendo como mas sim león, como leão rungindo, así como león que rugiendo, vai reger as nações para regir las com naciones, vara de ferro. vara de fierro, Lamentações é choro. lamentaciones y Você lloro. vê quantas lágrimas no mundo, ¿Cuántas lágrimas del mundo? quantas lágrimas de desespero no meio dessas pessoas ímpias Desespero en medio de personas e no meio impías, também de crentes rebeldes en medio de creyentes rebeldes, que só vivem uma destruição na sua vida, enfermidades, que ven con destrucción en su vida y enfermedad. não tem paz, No tiene paz, vivem com maus testemunhos, viene con mal testimonio depois fica com a vida caída e só lamentando, y queda lamentando, mas não se arrepende. pero no se arrepiente. É o cumprimento, é o destino de todos El aqueles destino de todos aquellos que não dão ouvido à palavra do Senhor. que no dan oído a la palabra de Dios. Então olha o que diz mais a palavra de Deus. Mira qué dice la palabra de Dios. E vi Y vi suas lamentações las e lamentaciones suspiros. y las endechas, Suspiro de temor, endechas de temor é de medo. y de miedo, Olha as pragas que estão caindo sobre a terra. y las plagas sobre la tierra. Você acha que isso aí é o diabo? ¿Cree que es el São diablo? sinais da vinda de Jesus. Señales de la venida de São Jesús. pragas da ira de Las Deus. plagas de la ira de As Dios. pessoas suspirando de dor, Personas suspirando de diante dolor, das enfermidades, delante de diante do enfermedades, desespero, delante de desespero diante do medo. y de miedo. Porque Deus está sacudindo a terra Pues Dios está sacudiendo la por tierra causa do seu pecado. por causa de su pecado. As pessoas murmurando contra Deus, Personas murmurando contra Dios, murmurando contra o Senhor. murmurando contra el Señor. É uma coisa terrível. Es una cosa terrible. Então, e suspiros e ais. Y endechas y O ais é as dor.
y hay de dolor. Tem a dor aqui na terra, Hay dolor en la tierra, da enfermidade, la enfermedad, e se não se arrepender que si no se arrepiente, na vida após a morte, né? en la vida después de la muerte, Que não morre. Quando a pessoa morre aqui o corpo, aquí el cuerpo muere, a sua alma, o seu espírito é eterno. pero su alma y espíritu es eterno. Vai chorar e lamentar Va a llorar y lamentar no Hades. en el Hades. Lá no Hades agora, El Hades ahora. não está ninguém com corpo lá ainda. No hay nadie con cuerpo Lá aún, está somente o espírito. solamente el espíritu. Como diz Jesus, Como dice que não Jesús, tem carne nem osso, tiene carne y hueso. mas estão sofrendo em chamas. Están sufriendo en Como llamas. diz em Apocalipse Como 14:10, dice Apocalipsis diante 14:10. dos santos anjos Delante de los santos e ángeles do Cordeiro. y del Cordero. Aí quando ocorrer o juízo final, Fue el juicio final. que o inferno darão os seus mortos, El infierno dará que sus é o Hades muertos. darão os seus mortos, eles vão vindo do Hades Vendrán del Hades. para estar diante de Deus, Estarán delante de para Dios. depois ser julgados Para después ser com juzgados seus por corpos sus cuerpos no lago de fogo. en el lago de fuego. Esse ainda não tem ninguém lá ainda. Ya no hay nadie ahí. Está lacrado. Está lacrado. Reservado para o dia do juízo final, Reservado para el juicio onde final. quem vai primeiro Donde quien va é primero es Satanás, Satanás, o dragão el dragón, e o falso profeta e a besta. el falso profeta y bestia. E depois os que foram julgados, Los que fueron que juzgados, vieram da segunda ressurreição, que vinieron a la segunda vão com resurrección, seus corpos para lá. irán con sus cuerpos allá. Aí vão estar Ahí estarán com corpos, corpos, espírito e almas, espíritu y em alma. forma de monstro, de bicho. O bicho não morre e o fogo não se apaga. El gusano no muere y el Mas fuego no se agora, apaga. nesse exato momento, Ahora, en este exacto se você momento, conhece um ímpio si usted conoce un impío que morreu que murió, há 10 anos atrás, 10 anos já atrás. faz 10 anos que ele está lá. ya va 10 años ahí, Se você sabe de algum dia, de 1000 anos atrás, de 1000 años atrás. faz há 1000 anos que está lá. 1000 años está ahí aún. Ele não quis dar ouvido à palavra de Deus. Pero no quiso dar oído a E la é o palabra que de Dios. diz a palavra, que não herdarão o reino do céu. No heredarán el reino del cielo. É o que diz também Apocalipse. Dice Apocalipsis, Ficarão de fora quedarán afuera os mentirosos, Mentirosos, os ladrões, ladrones, os que se prostituem. los que se prostituyen. Então não é nós que estamos falando. No somos nosotros É a hablando. própria Bíblia La propia que Biblia está decretada dizendo. decretando diciendo, Então por isso que ainda há tempo a un tiempo de hay todos se arrependerem de todos arrepentirse dos seus pecados e abandonar essas de práticas. sus pecados y abandonar esas Então, prácticas. meus irmãos, Entonces, hermanos, aí além de vir esses ai, vem esses ais agora. ahí vienen esos ais ahora. Aí tem os falsos profetas que pregam por meio do espiritismo aí, né? Falsos profetas predicando el Disfarçado de espiritismo. doutrina. Disfrazado de Ainda doctrina. querem refutar. Y aún quiere refutar. Ah, mas vão estar com os corpos lá, não. Van a estar con cuerpos ahí. Por enquanto não tem ninguém com corpo lá. No hay nadie con cuerpo ahí A ahora. alma. La alma. E aqueles que herdaram o céu, o paraíso de Jesus, Aquel que era el paraíso de Jesús. não estão com seus corpos lá ainda. Os seus corpos estão na sepultura. Sus cuerpos están en sepultura aún. No momento do arrebatamento da igreja, En el momento de aquele arrebatamiento de la corpo iglesia, ressuscitará em glória, el cuerpo se resucitará en gloria unificará com a sua alma se unirá com sua e alma vão herdar o reino dos céus. y heredará el reino del cielo. Então, meus irmãos, Así, mis hermanos, essas pessoas estão na Babilônia também, esas personas están en que Babilonia estão también, pregando falsa doutrina. predicando falsa O povo doctrina. está tendo uma confusão terrível. Es una confusión O povo terrible, está levado por emoções. guiados por emociones. Mas aqui o profeta de Deus está pregando. El profeta de Dios está E eles predicando. saberão que tem um profeta nesta casa. Sabrán que hubo profeta en A esta palavra casa. de Deus está La pregando. palabra de Dios está predicando. Abandone as imoralidades sexuais. Abandono inmoralidad sexual, Abandone as homossexualismo, lesbianismo. homosexualismo, lesbianismo, Abandone essas igrejas mundanas que não tem Deus. iglesia mundana que no tiene a Abandone o Dios. seu pecado, a sua vaidade. Abandone su pecado y E aí vanidad. você verá. Y usted E verá não só abandonar, que no solo mas se abandone, converter dos seus maus caminhos. mas convertirse en sus malos É o que caminos. diz a Bíblia. Dice la Biblia, Se humilhar e orar, si se humillarán y e orarán, buscar a minha face, buscaré mi rostro, eu ouvirei do céu as suas súplicas. que haré del cielo sus súplicas, Perdoarei seus pecados perdonaré sus e pecados, sararei a sua terra. sanaré su tierra, Vai perdoar seu pecado, perdonaré su pecado, sarará suas enfermidades, sus enfermedades porque a sanaré, sua carne deseja o pecado. porque su carne E desea el pecado. Satanás Satanás o poder para isso. da poder para eso. Mas se você agora tem um Espírito Santo, Mas si usted tiene el você é Espíritu Santo, sujeito a Deus. usted es sujeto a Dios, Resista o diabo resiste el diablo e ele fugirá de y vós. él huirá de vosotros. Amém, igreja? Mais uma palavra de Deus, La palabra de Dios, o ensinamento de Jesus Cristo, enseñanza de Jesucristo, pregando predicando a verdadeira doutrina do Senhor. verdadera doctrina de Dios. Então se arrependa aí agora dos seus pecados, Arrepiente de sus pecados, abandone esses pecados agora, abandone sus pecados ahora. que você verá Usted verá a glória de Deus gloria de Dios se manifestar manifestarse em suas vidas. en sus vidas. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor, Vamos a orar al Señor. para que Deus venha libertar as vidas. A Dios libertad las vidas. Pessoas que vão aceitar Jesus também. Los que van a aceptar a Jesús. Jesus vai escrever seus nomes no livro da vida. Va a escribir su nombre
Rapidamente revela o Espírito Santo de Deus. El Espíritu Santo de Que Dios. foi feita uma obra de macumbaria Fue hecho una obra de macumba contra a vida de uma pessoa do lado dos irmãos. contra la vida de la persona de un lado de los Essa hermanos. pessoa é vítima Esa persona es víctima dessa obra do diabo. de esa obra del diablo. Uma pessoa lá Una atrás, persona allá atrás. com muito ódio da sua pessoa, Mucho odio hacia sus para personas. você não fazer, Para no hacer, não aceitar o gosto daquela pessoa. por no aceptar de esa A outra persona, pessoa, parente dessa la pessoa, apariencia de esa persona, que mexe com obra maligna, que abre con obra foi maligna, lá e lançou que lanzó um demônio contra a tua vida, un demonio contra tu para vida, destruir a sua vida totalmente, para destruir su vida totalmente. para nada dar certo, Nada da correcto. e ainda lançar você Quiere lanzar usted no mundo da prostituição. en el mundo de la prostitución. Mas Jesus hoje Pero Jesús te hoy dá o grande livramento te dá um grande e livramento. lança esse diabo por terra. y lanza ese diablo por Receba tierra. o Reciba livramento de Deus o livramento e a de Deus. libertação de Deus. y la liberación de Vamos Dios. orar agora. Oremos ahora. Essas pessoas que foram reveladas por Deus, Personas reveladas por que Dios. vão alcançar o milagre de Deus agora. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus Jeová. Ó, se esse jovem, meu Deus, que foi enfeitiçado pela macumba, o Senhor joga por terra agora. Saia, Satanás. Saia, demônio da macumba. Sai, demônio agora. Demônio do homossexualismo, do lesbianismo. Saia, Satanás. Saia, saia. O diabo não resistiu à revelação de Deus. Já caiu por terra aqui agora. Dá seu grito e derrota, Satanás. Pomba gira do inferno. Sai deste homem agora, Satanás. Sai deste homem agora. Já caiu por terra o diabo. O diabo não... Esse aí foi o jovem que Deus revelou. Satanás da macumba. Demônio das trevas. Está amarrado pelo sangue de Jesus. Você, Satanás, que tem escravizado este homem, tem escravizado este homem na prostituição, que destruiu o casamento dele, será derrotado agora pelo sangue de Jesus. Olha o toque agora do anjo de Deus usado pelo Espírito Santo com a espada de fogo. Dá seu grito e derrota, Satanás. Cai por terra. Olha aí, o diabo já caiu, ó. Queima, Jesus! Queima, Jesus, queima! Põe o microfone lá na boca do diabo. O diabo não resistiu à revelação de Deus. Puxa pra cá, obreiros, puxa pra cá. Os obreiros estão sem espírito. Puxa esse demônio pra cá. Em nome de Jesus, puxa ele mais pra cá agora. Em nome de Jesus. Satanás da macumba. O que você ganhou lá na macumba, Satanás, para destruir ele? Você não resistiu à revelação de Deus, né, Satanás? Você não resistiu à revelação de Deus? Foi você que destruiu o lar deles, Satanás? Fala! Caia por terra, demônio! Aonde você estiver escondido aí agora, olha o toque da espada do grande Deus Jeová. Dá seu grito e derrota, Satanás! Dá seu grito e derrota! Queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Queima ele! É os demônios caindo por terra pelo sangue de Jesus! É pelo sangue de Jesus! Ei, meu Deus do céu! Que tremendo é o poder do jejum e da oração! Está amarrado, Satanás! É os demônios caindo por terra que não resiste o poder da revelação de Deus! Em nome de Jesus, Satanás! Demônio do adultério, da prostituição, que engana esse homem, que engana ele, que destruiu a vida dele, fez se desviar do caminho de Deus. Eu não sei o que se passa na vida dele, mas Jesus sabe e Jesus revela. Eu te repreendo agora, Satanás, toda a legião do inferno, toda a legião da macumba e todo o corpo dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus, está liberto pelo sangue do Cordeiro. Diga assim: estou liberto. Estou liberto Pelo sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa libertação por essa libertação que o Senhor fez na minha vida, aqui na Santa Igreja Primitiva Doutrina Divina. Que Deus abençoe. Vai lá, jovens. É o poder do Espírito Santo, vida. É o que eu digo a vocês. Traga as pessoas perturbadas, traga as pessoas que estão endemoniadas, evangelize.
Não fica só escutando o missionário pregar, né, pastor? Nosotros escuchando al misionero predicar. Traga as pessoas oprimidas. Traiga a las personas oprimidas. Traga os enfermos. Traiga a los Para enfermos. ser curado em nome de Para Jesus. ser curados en nombre de Jesús. Porque só vocês crente avivado, Porque ese creyente avivado vocês não vão cair endemoniado. no va a caer endemoniado. Vocês têm o Espírito Santo. Usted tiene el Espíritu Vocês Santo. não têm enfermidade. Ustedes no tienen enfermedad. Vocês querem ver mais poder de Deus se manifesta aqui? Por eso el poder de Dios se manifiesta aquí. Venha Venga. e traga o seu vizinho. Traiga a su vecino. Traga essa pessoa que está perturbada. Esa persona perturbada. Essa pessoa que está enferma. Persona enferma. Que o diabo não vai El resistir diablo no va a resistir a revelação de Deus la revelación de contra Dios os demônios. contra los demonios. É uma benção tremenda. É uma bendição Aí tremenda. você viu, Aí você viu. o diabo não resistiu, O diabo não resistiu. o poder da revelação de Deus, O poder da revelação e de caiu Deus. por terra. E caiu por Porque a terra. igreja primitiva, A igreja é primitiva uma igreja que ora, é uma igreja que jejua igreja que e ajuda. que santifica a sua vida Que santifica a em sua nome vida. de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Ô jovem, aceite Jesus como seu único Salvador. Levante as mãos para o céu, vem cá. Levante las manos para el cielo, venga aquí. Vai aceitar Jesus agora. Va a aceptar a Jesús Não ahora. vai voltar. Você não vai voltar. é católico? Você é afastado? Afastado. Viu o que aconteceu, irmão? A Bíblia fala que quando a pessoa sai dos caminhos do Senhor, são 7 demônios que pega. Son 7 demonios peores que llegan. Mas foi aqui revelado pelo Espírito Santo. Fue revelado por el Espíritu Santo. Jesus libertou ele. Jesús lo libertó. E agora vai aceitar Jesus, né? Y ahora va a aceptar a Jesús. Levante as mãos para o céu agora. Levante las manos al cielo Deus ahora. mostra restituindo tua casa, o teu lar. Dios restituye tu casa y Deus tu hogar. mostra você aqui firme na igreja aqui, ó. Va a quedar firme aquí Vai en la ser um iglesia. pregador do evangelho Ser un aqui, ó. predicador del evangelio. Em nome, quem crê diz amém. Quien cree dice amén. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, Señor Jesús. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. de todo o meu coração, De todo todo mi meu coração. eu te aceito Eu te aceito como meu único como meu único, e suficiente suficiente Salvador Salvador da minha alma. da minha alma. Senhor, Senhor, escreve escreve novamente o meu nome, meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia, da vida eterna. Eu prometo, Senhor, ser um crente fiel, obediente ao Senhor, dessa santa igreja primitiva, doutrina divina. Amém. Pega o nome dele lá, ouvintes, irmãos, para anotar, para se preparar, né, que já é um membro da casa de Deus aqui da igreja primitiva, doutrina divina. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o Deus tremendo que faz milagres.